Hoje nós estamos, irmão, na igreja Pentecostal dos Fortes. Estamos realmente fazendo um curso de libertação, de cura. Você sabe por que eu digo assim? Porque eu tenho visto Deus agir e eu conheço os meus dons que Ele me dá. Eu tenho certeza que todos que foram ali que receberam não voltaram mais, mas me disseram que receberam. Muitos que duvidavam não foram mais porque viu o fogo descer, se assustaram, segundo ele me falou, uma mulher. E outra que dizia que achava que o Espírito Santo não habitaria lá, viu e caiu. Caiu. E o pior é que depois que essa pessoa disse que viu que se assustou, se voltou, caiu endiabrada dentro da casa de Deus. Eu fico meditando porque tem muitas e muitas pessoas que ainda eles não entendem nem conhecem os poderes de Deus, não conhecem. Às vezes tem muitos e muitos que vai para a igreja através de uma festinha, através de uma comidinha, de um cachorro quente, de um pedaço de pão, mas não está buscando verdadeiramente aquele que está em cima dele, o que é o dono da igreja. Não está buscando. Ah, pastor, mas aí o senhor fala algo, eu estou falando a verdade. Doe quem doe a verdade. É tanto que hoje, se você for prestar atenção, hoje as igrejas não pregam a verdade. Não ficam pregando a verdade. Inventando historinha, contando história dele, querendo fazer um livro, esquecendo de ler a Bíblia. E o povo cada vez mais chegando na igreja, não quer ver a igreja seca, quer ver a igreja cheia. E o povo cada vez mais lá dentro, olhando, com glória a Deus, para dar é até difícil, pensando naquilo que vai tomar um copo de suco com um pedaço de pão, escutando alguma pessoa dançar lá dentro e contando história tranquosa. Os espinhos que se é para falar, lá eles não falam. Eles não falam espinho dentro da igreja, porque a palavra diz que Deus é amor, mas Ele é justiça também. Certo? Ele também é justiça. E a fé sem obra para Deus, ela é negativa. Ela é negativa. As igrejas evangélicas hoje que falam a verdade, você conta alguma pessoa deles, porque eles estão escutando a verdade. E eu acredito e eu fico meditando que é principalmente aqueles que Deus escolhe. Porque a palavra de Deus diz para mim e para vocês, todos os pastores e todos que estão da igreja, que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. E muitos que estão dentro das igrejas hoje não têm uma certeza de uma escolha, não têm uma certeza de uma salvação, não têm uma certeza de dizer a você que sentiu a presença de Deus. A gente não vê nenhum falar. Tem um culto hoje, você olha os irmãos da igreja, pergunta como foi o culto, qual foi a palavra que o pastor deu, aonde foi, ele não sabe dizer, e nem tem uma palavra para dar para você. Mas eu fico meditando que no livro de Atos 4, versículo 4, Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dessas pessoas. Botaram ele para ficar moco, coração de pedra para a palavra não entrar. Porque o reino de Deus não é para todos. É aquele negócio de pastor forçar, de querer levar de todo jeito, querer ver a igreja cheia de todo jeito, mesmo com pessoa incrédula, sem ser cristão. Pessoas sem ser cristão, está dentro da igreja hoje, que eles não são batizados nas águas de missão evangélica, hoje ele está na igreja, amanhã está na rua. Está farreando, está na festa, está dançando, né? E ainda muitas vezes o pastor que não tem sabedoria considera essa pessoa como crente. Mas eu fico meditando que a palavra diz que crente até o diabo é. A palavra diz que crente até o diabo é. Agora um servo é difícil. Um servo é muito difícil. Servo para dizer eu vou servir a Deus verdadeiramente é difícil. Para cumprir é difícil. Para estar na presença de Deus é difícil. O que eu vejo mais aí é levantamento na igreja. O que eu vejo mais aí é casamento falsificado. Eu vejo nas igrejas hoje, casando povo, o amor é grande de frente ao público, de frente ao arma de gente. Quando é no outro dia comigo na frente, está pedindo divórcio, está querendo se separar, já está fazendo o que não é para fazer. É gente lépica, é gente querendo ser homossexual. Eu estou vendo mais isso é hoje. O que eu vejo nas igrejas, isso é hoje. Agora,
Você pergunte uma palavra de Deus na Bíblia que ele não diz. Você pergunta qual foi o milagre que aconteceu dentro da casa onde ele está nas igrejas, que ele também não fala, porque não ouve, porque não tem. Não porque eu queira ser maior do que ninguém, que eu não sou dos mais pequenos de todos, graças a Deus, porque Deus conhece até o limite onde eu posso chegar. Mas tem muitos e muitos que querem ser grandão, bonitão por aí, e está fazendo vergonha. Eu só vejo o povo falar no meio da rua dessas coisas. Isso não só envergonha vocês que vivem, o povo de falar das igrejas onde vocês habitam. Envergonha os evangélicos que vivem dentro da cidade ou da fora. Porque evangélico ele tem que ser evangélico. Servo ele tem que ser servo. Imagine se Maria, quando recebeu do Espírito Santo a proposta de Jesus nascer nela, bem agraciada, imagine se ela fosse uma das crentes mudanas que tem por aí. Imagine que ela fosse uma daquelas que não recebesse a palavra e a promessa. Imagine que ela fosse uma dessas. Imagine que ela fosse uma dessas crentes irresponsáveis para tomar conta principalmente que aquilo que era de Deus, que veio de Deus. Imagina só. É tanto que nós que vivemos pregando a palavra, que vivemos olhando a Bíblia já diz, nem tem uma como ela e nunca vai ter, porque nunca vai ter, porque só ela era. Só ela era. É claro, a gente não vai dizer que Maria salva, leva, nem perdoa ninguém, porque a Bíblia mesmo já diz que só Deus só quem perdoa é Jesus, o pecado do povo. Mas se a gente for observar, foi a única pessoa que não é que nem muitos que dizem que buscam ela que vivem com tenda, não. Tem muitos que dizem que é dela, clamam por ela, mas vivem com tendas. Ela não vive com tendas. Maria foi a única pessoa que teve o privilégio de ser chamada de bem-aventurada no mundo, tomar conta daquilo que Deus entregou a ela, e foi a única pessoa que Jesus chamou de mãe. Foi ela. Ela foi a única pessoa que Jesus chamou de mãe. Jesus não chamou ninguém de mãe, só chamou Maria de mãe. E outra coisa também, e só Jesus foi veio de uma natureza trazida pelo Espírito Santo para Maria ter como filho, para perdoar os pecados aqui do povo da terra, vencer este mundo maligno que ninguém vencia. O diabo, o povo não vencia, quem venceu foi ele, porque tinha poder para vencer. E foi a única pessoa que teve o privilégio de viver pregando a palavra, de ver vários e vários milagres, de curar, de cego, coxo, expulsar demônios. Quando se expulsa demônio dentro de uma igreja, tem pessoas incrédulas que não sabem nem o que é isso, não tem dom de nada, aí dizem, mas não pode, não pode, não pode, pode. Não pode é você falar que não pode, porque você aproxima da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque se você for olhar na Bíblia direitinho, Jesus vai dizer para você que expulsar demônio do corpo de outra pessoa não é novidade não. Sabe o que é? É milagre. É milagre de Deus, porque quem faz é Deus. Se você não tem dele o privilégio de receber essa unção para isso, é melhor você ficar calado, porque você está endiabrado. Porque a pessoa fala da Bíblia e diz o que ouve e não quer escutar a Bíblia, já diz que nós conhecemos, é um anticristo. É aquele que não quer aceitar a verdade. É aquele que não quer escutar a verdade. Se você estiver nesta posição, você mude a sua história, porque você está com um anticristo para o nosso Jesus. É tanto que ele já disse que nós não o conhecemos, porque no mundo ele já está. E nós vimos já muito. Nós vimos muito. Só que a gente, irmão, a gente tem que ter aquele privilégio. A coisa que hoje está mais nas igrejas é pessoas com poder de dizer que são pastores, presbítero, é diácono, é missionária, é não sei o que, evangelista. Está completo em São José de Sidom, completo. Tem igreja que não tem nenhum membro, é só essas coisas aí. De pastor para cima. Agora só tem uma coisa, palavra não tem. Orar não sabe, é pedindo oração, não expulsa nada, é com medo que uma pessoa está endiabrada, é se afastando de dentro da igreja, assustada, correndo para o lado de fora. Mano, vamos deixar de brincar com Deus, porque Deus não é brincadeira de qualquer uma pessoa, não. O homem de Deus, ele não brinca com Deus. O homem de Deus, ele tem uma consciência, uma sabedoria mandada por Deus para fazer aquilo que ele vai fazer. Vamos ver ali, quando Samuel foi ungir Davi. Vamos ver como é que foi. Será que Deus olhou pela aparência de alguma pessoa, pela boniteza, pela altura, pelo que nem aqui na terra o povo gosta de aquele é bom porque tem dinheiro, aquele da colher é bom porque tem um carro e o dízimo é maior. Ele não pensou nisso, não, irmão. Sabe o que foi que Deus disse para ele? Quando ele olhou todo mundo, Deus falou, ainda falta um, Samuel. Não é esse daí, não é esse, porque eu não vejo esse homem pela altura, nem pela grossura, nem pela boniteza. Eu conheço um através do coração dele. E o único que tinha era Davi.
O único que tinha era Davi. E quantos jumentos falsificados não tem dentro da cidade e jogados lá fora para segurar uma pessoa dentro da igreja, principalmente em muitas conversas, em muitas mentiras, em muitas bobrinhas. Quantas conversas tem? Sabe o que é que está faltando muitas e muitas vezes, até mesmo, me perdoe a pressão que eu estou dizendo para vocês, mas até para muitos pastores que estão se dizendo de pastores, que estão faltando nele uma conversão. É eles saber que a Bíblia não manda eles fazerem do jeito que quer, é uma mulher missionária, é isso, é aquilo. Quem foi que já viu? Você já viu na Bíblia a Bíblia falar alguma mulher sendo missionária, andando em tal canto, pregando, ou sendo ungida pelo homem para ser isso nem aquilo? Porque o que eu sempre falo, dizer que a Bíblia não relata que quem ungiu era Samuel, quem ungia era homem de Deus, que Deus mandava, era homem que chegava e ungia a pessoa. Não era qualquer um de qualquer jeito que ungir ninguém, e nem ter uma. Porque está de frente a um púlpito, então eu já posso levantar a mão e ungir qualquer uma pessoa. Nem sabedoria eu tenho, porque às vezes nem sabedoria de estar atrás de um púlpito eu tenho. Aí fica inventando uma coisinha, engana uma a outra, inventando uma historinha, que é bateria para um canto, é sofuna para outra, é microfone para outra, é dança para outra coisa. Se tirar da bateria, o cabo não vem mais. Se tirar da guitarra, o cabo não vem mais. Se tirar do zabumba, o cabo não vem mais, porque o cabo não se converteu em Deus, ele se converteu na pancada, naquilo que ele é. Sabe, porque homens de Deus, ele tanto prega para 2 pessoas, para 3, dentro da igreja. Homem de Deus, ele não só prega para rebanho trazendo de qualquer jeito, não. Ele tem uma função que Deus deu para pregar a palavra. Se tiver 1 ou 2 pessoas, ele prega para ele, porque foi lá onde Deus botou ele para pregar a palavra. Homem de Deus não fica fugindo da igreja para lá e para cá, andando no meio do mundo, deixando qualquer um fazer o trabalho dele, não. Sabe por quê? Porque o pastor da igreja é ele. Foi chamado, foi ele, não foi o outro que ele chamou. Então, para dizer que é pastor verdadeiramente, toma conta de um rebanho, visita seu rebanho, visita a ovelha quando está doente, faz uma caridade para a ovelha, leva um sacolão quando ele estiver precisando, sempre vai na casa das ovelhas, visita as ovelhas, que não só é receber das ovelhas, guardar aquele lobo devorador e esquecer que ela está doente, não. Saia de dentro de casa, visita as suas ovelhas, dá uma voltinha, olhar que está doente, olha como é que está precisando, porque homens de Deus faz isso. Não é só querer para ele, não. Você sabe por que Deus, Jesus, aliás, ele não multiplicou na hora que o diabo disse que ele multiplicasse as pedras em pão para comer, quando ele estava com fome, que ele disse primeiramente, primeiro ele era alimentado da palavra de Deus. Sabe por que ele não multiplicou? Porque ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Se você não prestar atenção, ele não multiplicou, tinha um poder para fazer a pedra virar pão, mas ele multiplicou 2 pães, né? Ele multiplicou 2 pães e 5 peixinhos, né? Para aquele povo se alimentar, não é? Aliás, ele pegou 5 pão e 2 peixinhos e fez com que aqueles 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, se alimentassem. Sabe por quê? Porque ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele não veio para tirar a vida, ele veio para dar. Ele não veio para brincar em igreja, ele veio para expulsar demônio, para curar, expulsar de dentro da casa que ele estava fazendo errado, dar de chibata. Isso ele veio para isso. Porque se ele descesse, tem igreja que ia sair na chibata, sabe por quê? É bingo, é comida, é pastel, é confeito. A casa de Deus virou o quê? Restaurante, onde ele diz que é casa de oração. Porque se ele viesse, pastor, eu tenho certeza que ele tirava vocês na chibata, viu? Assim não vamos brincar com Deus, vamos se converter, vamos buscar mais gente para dentro da igreja e acabar com uma brincadeirinha que Jesus está prestes a voltar.